Se estivermos investigando um tipo de alga, um exoplaneta, né, recém-descoberto, é muito interessante, por exemplo, demonstrar quais são as possíveis implicações sociais, né, desses estudos. Ou seja, atrair interesses de pesquisadores ou não, de áreas diversas, pode aumentar o impacto, né, dessas pesquisas, bem como o interesse político nelas também. Não vai ser um trabalho lido quase somente por biólogos, ou quase somente por químicos, né? Ou quase somente por sociólogos. Estamos falando de pesquisa porque essa página trata de pesquisa em educação, né? Porém, tentar encontrar relações entre as coisas, por mais diferentes que elas inicialmente possam, né, parecer, é algo importante, acredito, para qualquer situação da vida. Enfim, sempre é possível, mesmo que seja uma pesquisa, né, com maior interesse na biologia, na química, dedicar alguns parágrafos, tá? Encontrando interações entre algo estudado por uma área e assuntos de outras áreas do conhecimento, em uma abordagem mais interdisciplinar, né? Bom, podemos falar agora sobre o que pode ser considerado como sendo interdisciplinaridade. Quais são os possíveis tipos, né, disso, de interdisciplinaridade e coisas assim. Como principais referências para isso, temos um texto da Julie Klein, considerada como uma das pioneiras, né, em estudos sobre interdisciplinaridade, e outro do David Álvar Gonzalez, né, da Universidade de Oviedo. As referências estão na descrição dessa aula, né? Quase sempre, quando se fala em interdisciplinaridade, outras duas palavras aparecem, né? A multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. E para ter alguma ideia, né, do que pode ser tudo isso, é importante dar uma olhada na etimologia latina dessas palavras. Podemos começar com a palavra disciplina, né, cujo prefixo vem do latim discere, ou algo assim, que se refere a uma relação entre o professor, a professora, né, e seus discípulos, né, suas discípulas. Então, estamos falando de ensino, aprendizagem, coisas que, formando um conjunto, podem ser ensinadas e aprendidas, podem originar, né, uma disciplina. Multi significa muitos, né? Então, multidisciplinaridade se refere a uma situação em que há muitas disciplinas, porém sem precisamente haver interações, diálogos entre elas. As disciplinas estão ali, né? Empilhadas. Por exemplo, frequentemente os programas do ensino médio possuem muitas disciplinas organizadas sem qualquer interação, né? Diálogo entre elas. Matemática, filosofia, biologia, química, história, geografia, língua portuguesa, né? Física, as artes, a sociologia, trata-se simplesmente de um programa multidisciplinar, né? Nem mais nem menos. Já o prefixo inter nos remete a algo como entre, né? Então, na palavra internacional, algo aí ocorre, né, entre países, havendo algum tipo de interação, né, de relação. O professor Álvar Gonzalez compara que, assim como na relação entre os países, cada um não perde, né, a sua soberania, o mesmo ocorre com a noção de interdisciplinaridade. Tá? Então, interdisciplinaridade pode ser considerada uma situação em que duas ou mais, né, disciplinas interagem respeitando a independência, os limites, tá, de cada uma. Vamos detalhar daqui a pouco os tipos de interdisciplinaridade, ok? Por fim, a noção de trans é entendida como através, além, né, como na palavra transoceânico. Quando a gente pensa numa viagem, né, do Brasil para Portugal, Espanha, Itália, temos aí uma espécie de barreira geográfica, né, que é o Oceano Atlântico. Quando a gente viaja para lá, ultrapassa, supera essa barreira. Então, na transdisciplinaridade, a gente tem uma situação
em que várias disciplinas interagem tanto, há uma integração tão evidente que os limites entre as disciplinas desaparecem, né? As barreiras entre elas são ultrapassadas. O exemplo mais citado na literatura de transdisciplinaridade é a antropologia. E, em alguns momentos, né, a filosofia e a história também. Então, quando a gente lê, por exemplo, Em Defesa da Sociedade, do Michel Foucault, é interessante como ele vai, né, abordando aquilo que a gente considera hoje em dia como biologia, política, cultura, história, né, geografia, economia, sem separar cada uma dessas áreas em tópicos, né? Tudo dialoga entre si num todo integrado, né, holístico. Então, podemos observar que o que diferencia esses conceitos, multi, inter e transdisciplinaridade, é o nível de interação que há entre as disciplinas. Na multidisciplinaridade, não há, ou quase não há, qualquer interação, né, entre as disciplinas. Na interdisciplinaridade, há interações respeitando, né, os limites de cada disciplina. E na transdisciplinaridade, né, a interação é total, completa, né, e absoluta. Segundo o Álvaro Gonzalez, a interdisciplinaridade se dá de forma quase simétrica, né, quando duas disciplinas convergem num determinado campo, como na bioquímica, biologia e química, ou na geofísica, né, geologia e física. Enquanto professor de biologia, né, por vezes também trabalho com a bioquímica. E é interessante como que a relação entre biologia e química deve ser de forma tão simétrica, sem puxar mais a corda, né, para o lado da biologia ou da química. Quando eu penso em etnobiologia, é a mesma situação. Mas eu tenho percebido que tem havido um maior peso para a biologia. E a parte mais etnográfica tem ficado nesses trabalhos mais, né, abaixo. A etnobiologia poderia ser como a bioquímica, né? Bem equilibrada, simétrica. Julian Klein diz: a transdisciplinaridade, né, inclui a busca da unidade. Antes dessa unidade, existem vários tipos, né, de interdisciplinaridade. Julie Klein apresenta uma taxonomia muito interessante para a interdisciplinaridade. Na biologia, a taxonomia classifica, né, os seres vivos. Então, ela apresenta um sistema de classificação em que aparecem vários tipos de interdisciplinaridade. Primeiro, ela nos diz que a interdisciplinaridade não é sinônimo de cooperação cotidiana, tá? Ou algo assim. Por exemplo, na interdisciplinaridade partilhada, não há essa cooperação, né, cotidiana. Os pesquisadores trabalham, né, de acordo com suas competências, comunicam seus resultados e monitoram o processo geral. Já na interdisciplinaridade cooperativa, aí sim, existe a cooperação cotidiana, o trabalho, né, em equipe mesmo. Por exemplo, físicos, químicos, engenheiros, matemáticos trabalhando em uma bomba atômica, né? Bom, temos ainda a interdisciplinaridade metodológica e a interdisciplinaridade teórica. Na metodológica, existe uma preocupação em melhorar a qualidade dos resultados, né, da pesquisa. Então, o pesquisador transfere um método, uma técnica, enfim, um componente metodológico de pesquisa de outra área do conhecimento. Por exemplo, podemos trabalhar com ensino de ciências naturais e usar a observação participante, que vem da antropologia. O químico, que vai estudar, né, a poluição de um rio qualquer, pode usar algumas entrevistas, né, com ribeirinhos. Então, ele está usando um componente metodológico oriundo das ciências sociais, não é? Muito bem. Na interdisciplinaridade teórica, o interesse não está apenas em usar métodos, técnicas, né, de outras disciplinas. Há um interesse em criar um quadro, né, conceitual
teórico comum, como por exemplo na bioquímica. Não só os métodos, as técnicas são comuns, a biologia e a química, né, como também as teorias são unificadas. Podemos falar também, usando a Julie Klein, de uma distinção entre interdisciplinaridade instrumental e interdisciplinaridade crítica. Né? A interdisciplinaridade metodológica, que vimos, né, ainda há pouco, sempre vai ser instrumental, na medida em que ela é vista como um instrumento, né, para melhorar os dados da disciplina X. Né? Vai ser instrumental também quando visar atender às demandas de campos economicamente competitivos, né, como a biomedicina, a biotecnologia, a alta tecnologia, satisfazer o mercado e as necessidades, né, nacionais. Interdisciplinaridade instrumental. A interdisciplinaridade crítica questiona as estruturas dominantes, né, da educação, da sociedade, com o intuito de transformá-las. Julie Klein coloca a educação ambiental como um exemplo de interdisciplinaridade que é, ao mesmo tempo, instrumental e crítica. Né? É instrumental porque também pode satisfazer o mercado, as necessidades nacionais, pode ser economicamente competitiva e, além disso, é crítica porque também visa, né, uma mudança profunda na sociedade, nos valores, na educação. Né? E, por fim, a interdisciplinaridade pode ocorrer entre as áreas do conhecimento acadêmico da universidade, como normalmente ocorre, né? E aí estamos falando de interdisciplinaridade endógena, tá? Que vem apenas de dentro da universidade, dos estudos de pesquisa. Ou a interdisciplinaridade pode ultrapassar os muros, né, dessas instituições e abranger questões, problemas coletivos da comunidade. E aí estamos falando de interdisciplinaridade exógena, não é? Bom, para finalizar, deixa eu dizer que, independente de estarmos falando de uma pesquisa na área de humanas, biológicas, exatas, ou se a pesquisa é considerada mais qualitativa ou mais quantitativa, há evidências de que pesquisas interdisciplinares, ou seja, que interagem, né, duas ou mais disciplinas, por exemplo, têm maior impacto na comunidade científica e também na política. Não é? Foi publicado um artigo em 2019 tratando sobre isso. O pesquisador Keizuki Okamura escreveu esse artigo demonstrando evidências de que o impacto nas pesquisas aumenta na medida em que há um aumento efetivo no número de disciplinas envolvidas nas pesquisas, um aumento de 20% no impacto. Né? Essa análise dele foi feita a partir de dados, né, bibliométricos de milhares de periódicos científicos indexados na Web of Science, né, entre 2007 e 2016, em áreas das ciências naturais, ambientais, geociências, né, física espacial, engenharia, também química, medicina clínica, áreas como economia, ciências sociais, não foram incluídas porque, segundo o autor, as publicações eram principalmente livros e, desse modo, essas áreas estavam subrepresentadas nas amostras. Então, ele considerou um índice de interdisciplinaridade como um número efetivo de diferentes disciplinas envolvidas em cada frente de referência. A partir desse índice, ele percebeu que quase metade das frentes, né, 43,6%, eram monodisciplinares, né, e mais da metade podiam ser consideradas como interdisciplinares. O efeito desse índice de interdisciplinaridade no impacto da pesquisa foi evidenciado a partir de uma análise de regressão entre essas duas variáveis, né? Chegando então a essa conclusão de que o número de pesquisas envolvidas em uma frente de referência, né, levou a um aumento de 20% no impacto dessas pesquisas. Tá? Então, pessoal, os problemas, né, atuais do que chamamos de realidade, né, são muito complexos e frequentemente não poderão, né, ser enfrentados com uma única disciplina ou visão de mundo. Por exemplo, somente a visão qualitativa ou somente a visão quantitativa.
Intelectuais antigos, como Aristóteles, Galileu, enfim, já sabiam disso, né? E agora está havendo um redescobrimento da importância, né, de dialogar com as diferentes visões de mundo, né? Até a próxima.